Completa a grande capaz, Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cada dia que Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos respirando, aleluia, nos alegra. Deus é glorificado, aleluia, por cada vida a qual, aleluia, Ele tem derramado o teu Espírito sobre cada vida, dando fogo de vida, dando ar, para que nós possamos respirar, aleluia, e glorificamos a Ele por Ele existir, por Ele ser, Ele é digno de ser glorificado, aleluia. Vamos saber no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Aleluia. Prometo ser breve. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou estar lendo alguns versículos de referência. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Filipenses, capítulo 2, capítulo 2, versículo 3. A palavra fala: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para os que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Bem, pode adorar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, obrigado a Deus. O Senhor já tem, Pai, falado conosco, Deus, através do louvor, através de uma palavra ministrada, meu Deus. Meu Deus, nas oportunidades, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Pai. Eu te peço misericórdia, Senhor. Que eu venha, Pai, perdoar minhas falhas, meu Deus. Que eu não venha eu falar, mas sim o Senhor, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Porque, meu Deus, não viemos aqui, ó Pai, para ouvir o ser humano, mas sim ouvir o Senhor falar conosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Filipenses, nós vemos a humildade de alguém tão especial, de alguém que tinha todo poder, tinha todo o teu reino, daquele que tinha todo o direito, se ele quisesse se tornar um grande exaltado, se quisesse se tornar o primeiro, se colocando poderoso. E nós vemos aqui que fala da humildade daquele que deixou todo o seu reino, toda a sua glória, todo o seu poder, sendo ele o Deus Todo-Poderoso. E nós vemos aqui que a palavra do capítulo 2, versículo 3 seguir, fala de uma grande humildade daquele que poderia se exaltar, mas ele se humilhou, fazendo dos menores, fazendo servo. Ao momento que Jesus, ele chegou a dizer que ele não veio para ser servido, mas sim
para servir. E aqui a palavra, ela nos deixa claro que quando fala da humildade, não atende cada um para que propriamente seja, mas cada um qual também para com os outros. E nós vemos aqui que Jesus, ele olhava para si não se engrandecendo. Jesus olhava para si não se colocando maior, mas se colocando menor, porque ele deixou o seu trono de glória, ele sendo rei, deixando tudo aquilo que foi criado por ele, o céu, o trono, para se fazer menor e servir aqui nessa terra. Então aqui nos dá uma grande lição de que nós devemos andar na humildade como ele andou, andarmos simples como ele andou. Então, quando Jesus, ele se mostrou humilde e simples, ele estava mostrando e dizendo para aquela nação naquele momento que ele estava ali, e a palavra vem escrita para que eu e você possamos viver essa palavra da humildade, assim como ela diz: seja manso e humilde como eu sou, sem a tal nenhum verá Deus. Então a palavra de Deus, ela nos dá uma lição, nos ensinando, nos corrigindo, nos direcionando, nos colocando na forma que Cristo quer que nós andamos. No livro de Oséias 4:6 fala: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, quando a palavra fala que o povo foi destruído por falta de conhecimento, por falta de buscar a sabedoria do Todo-Poderoso, nós vemos que o grande rei, aquele que quando ele estava para assumir o trono ali, ele se voltava sempre para Deus ali, em perguntá-lo, em pedi-lo. E Deus, querendo saber da boca dele, mas ele não pedindo para se ver, pedindo sabedoria ao Todo-Poderoso. E Deus agradou do teu pedido. E em Efésios 2:10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, até então, quando Deus criou o céu, criou a terra, primeiro Adão e Eva ali, depois vinda a criação, ali nascidos de Adão e Eva, vinda aquela geração e se enchendo a terra. A palavra fala que até Noé, Abraão, ali eles viviam pela fé, porque a lei ali não havia sido escrita. Nós vemos que Deus, ele coloca algo que estava faltando, algo que faltava ser direcionado, porque o povo ficava perdido, o povo ficava sem rumo, sem direção, sem conhecer a Deus, porque a lei ela estava guardada no coração de Deus, estava no céu, estava no trono do Senhor. Porque a terra, o povo andava, tinha o conhecimento, porque ele se revelou para Abraão, ele se revelou para Jacó, ele se revelou para grandes profetas. Então, nós vimos que quando Deus ele se revela para Moisés, Deus tem algo preparado, algo que ele queria ensinar, algo que ele queria colocar o povo na posição, para que o povo venhasse a ter mais conhecimento dele. E aí entra aquilo que aquele povo, quando Moisés quebrou as tábuas da lei, veio a preocupação no coração daquele povo, mesmo em meio à desobediência, mesmo em meio à rejeição ao Todo-Poderoso, mas veio a preocupação, porque eles interessaram, eles queriam conhecer a lei do Senhor, porque a lei de Deus que direcionava aquele povo, era a lei de Deus que iria fazer com que aquele povo conhecesse as suas vontades, os seus propósitos. E a partir do momento que pela segunda vez que a lei foi escrita por Deus,
pelo dedo de Deus, as peles cumpridas por Moisés, porque as primeiras ele quebrou, o povo veio ter conhecimento do que pode e do que não pode, porque a lei entrou na terra, a lei que vem do céu, ordenada para a terra, para que o povo obedecesse e agradasse a Deus. Em Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém revelados nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Então tem coisas que desde o princípio estava guardado e o homem não havia o conhecimento, não tinha chegado ao coração do homem, porque estava em oculto, estava escondido, estava no coração de Deus. Até mesmo a criação da humanidade, porque quando a palavra fala que Deus criou a humanidade, houve conversa, porque Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Mas Deus, ele sabia aquilo que estava no seu coração, a forma que ele iria fazer. Deus, ele sabia a forma que ele iria desenhar. Deus, ele sabia a forma que ele ia projetar, porque nós não somos dessa terra, somos do céu, porque de lá nós viemos, porque nós fomos formados e criados no coração de Deus. Porque quando você cria algo, você criou. Se você inventou aquilo que nunca foi inventado na terra, você criou dentro de você, dentro do seu pensamento, ou na casa que você estava, ali foi criado o projeto. Assim foi Deus. Onde Deus estava, nós fomos criados e posto aqui nessa terra. Por isso que Jesus disse: eu não sou deste mundo e vós também não sois. Por que ele diz? Porque de lá nós viemos e fomos colocados, porque nós viemos do sopro de Deus. Apenas a matéria, o corpo Deus formou do pó, mas viemos de lá. Aleluia, o sopro de vida, o Deus dentro de mim e dentro de você. Essas são as coisas ocultas. A lei é coisa oculta, e há muitas coisas ocultas que vai ser revelado naquele dia quando estivermos lá. No livro de Isaías 46 diz 10: que anuncia o fim, desde o princípio que fala, desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Diga: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Tudo pelo princípio. Então tudo que nós conhecemos, tudo que nós vemos, tudo que a Bíblia fala, houve um princípio, houve um início, estava com Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus, a palavra diz: Ele criou todas as coisas, criou o céu, criou a terra. Agora você olha, como que Deus criou o céu, criou a terra e Deus mora no céu. A palavra fala que há 3 céus. É esse primeiro das nuvens, o segundo, que é a atmosfera, tem o céu onde os planetas, os cosmos, o segundo céu, perdão, o terceiro, que é o trono de Deus. Então ali se manifesta a glória de Deus, o trono onde Ele construiu e deixou. Então tudo está nele, tudo foi criado nele, tudo está dentro dele, porque não há nada maior do que Ele. Então desde o princípio que a palavra fala que Ele é o início e o fim, tudo foi criado por Ele, tudo foi projetado por Ele, pela vontade dEle. Então quando a vontade chegou ao coração de Deus, aí Ele foi criando todas as coisas, criando os anjos e criando eu e você, para adorarmos Ele para todo sempre. Porque Ele nos criou para adorar, porque em mim você Ele encontra adoração, porque a glória de Deus é manifestada em mim e manifestada em você. Até mesmo sendo, na época que Jesus ele veio, disseram: este pecou ao país dele. Não, nem ele e nem os pais. É para que manifeste a glória de Deus, porque Deus vai manifestar a glória em mim e você. É por isso que somos a criação mais bela e perfeita, a qual o inimigo tem ira.
Somos a criação a qual o diabo ele tem grande fúria. É por isso que ele quer destruir. Porque Deus ele tem um amor tão grande por mim e por você. Deus ele tem um amor infinito por mim e por você. Porque nós somos uma criação perfeita que ele criou. Uma criação a qual ele não deu. Uma criação a qual ele soprou o seu fôlego de vida. Uma criação que virou as costas para ele. Uma criação que afastou dele. Mas ele disse: eu vou resgatar o que é meu. Enviando o teu filho primogênito, aquele que é o primeiro ao sofrimento, para me poupar e te poupar. Será que você tem coragem de fazer isso? Dar o seu filho por aquele que não merece, que é mau, perverso? Qual o homem, qual a mulher que entregaria o filho ou a filha para morrer no lugar de um assassino, de um outro filho seu ou de uma filha sua? Quem é este que tem um coração tão grande a ponto de dizer: eu entrego o sacrifício para que salve a vida deste? Até agora nós olhamos, vemos isso no coração de Deus. Porque a Bíblia fala que não há um mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que o mundo não pereça, mas que seja salvo. Aleluia! No livro de Isaías 14, 27 diz: porque o Senhor dos Exércitos determinou, quem invalidaria? E a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Uma vez que a mão de Deus está estendida sobre mim, sobre você, uma vez que a mão de Deus está estendida para corrigir, uma vez que a mão de Deus está estendida para tirar, assim como tirou o trono de Saul, quem o livrará? Quem o afastará a mão do Senhor? É por isso que quando nós olhamos Satanás, ele vem com grande fúria. Ele pode vir contra a minha vida, contra a sua vida, mas tem um Deus para livrar. Mas o dia que Deus pesar a mão, não tem ninguém para livrar, porque há ninguém que possa escapar das minhas mãos. E esse é o nosso Deus, que no livro de Atos 4:12 fala: e nenhuma outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Hebreus 9:27 diz: e como os homens estão ordenados a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Glória a Deus. Então, o momento é agora. O momento é hoje. Porque muitos creem em reencarnação. Muitos creem que quando uma pessoa morre, ele vai voltar, ou no pássaro, ou numa outra criança. Muitos que estão aqui em reencarnação de outro. Muitas das vezes que quando você passa em algum lugar, você nunca foi, mas parece que você foi. Acha que é uma reencarnação de alguém que estava anteriormente, e você é aquilo que veio de antes, que já estava nesta terra. Isso é contra a Bíblia, contra a palavra do Senhor. Por isso que no livro de Oséias fala: meu povo perece por falta de conhecimento. Porque a palavra fala: o homem está sujeito a morrer uma vez, depois disso vindo o juízo. Porque vai se apresentar diante de Deus, está diante do Senhor para prestações de contas. Então, no livro de Hebreus 4:16 diz: cheguemos, pois, com confiança o trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar a graça. Então, é pela graça, é pela misericórdia. Nós somos comprados pelo preço de sangue. A palavra fala, há um versículo que fala que o céu é tomado por força. O céu é tomado por luta. A terra prometida era para ser tomada por luta. Aquele povo, eles deviam ali ficar 40 dias só, mas pela desobediência, rebelião, afastado do Senhor, ficou 40 anos. E apenas os filhos daquele povo entraram na terra prometida, nem mesmo Moisés entrou, somente Josué e Caleb.
Ali era por luta. Dizer: eu quero, Senhor, eu te adoro, eu quero a terra prometida, amanhã eu creio que eu estarei lá. Assim é o céu para nós hoje. É tomado por força, porque é uma guerra, há uma luta espiritual, há uma batalha, há uma peleja para te tirar o foco, para tirar o céu. É por isso que a palavra fala: guarda o que tem, para que o diabo não tome a tua coroa. Então a coroa é preciosa. Jesus, ele colocou na minha mão, na tua mão, e ele não quer que ninguém perca, porque Jesus, ele não quer que nenhuma alma se perca. Ele veio para salvar toda a nação, toda a alma, mas nem todos querem. É por isso que o céu é tomado por força e é nos dado pela graça, pela misericórdia, porque pela graça sois salvos. No livro de Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos, e com ele se assentará no trono da sua glória. Filipenses 2,9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, deu-lhe um nome que é sobre todo nome. Agora você imagina Jesus, Filho de Deus, Satanás, o adversário, Satanás, que é contra Cristo, anticristo, e Deus enviando Jesus Cristo para morrer em meu lugar, em teu lugar. Então, Jesus, com todo o seu sofrimento, passando por mim, por você, e Deus só observando, aquele que não merecia, sofrendo sem culpa. Mas Deus tinha algo para Jesus, algo grande. Deus tinha algo que estava ali naquele momento esperando para ele. E é o que a palavra diz no livro de Filipenses 2,9, que é por isso que Deus o exaltou, se encheu da sua glória. Há um versículo que fala: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia, toda autoridade. Assim como o pastor Luciano, ele estava dando no ensinamento, quando ele disse aquela passagem que é linda, que quando Jesus, após 40 dias, voltou ao céu, após a sua ressurreição, quantos anjos disse daquele que estava chegando: quem é o Rei da Glória? Oh, glória! E você vê que ela repete várias vezes: quem é o Rei da Glória? E você pode imaginar milhões e milhares de anjos, um dizendo para o outro: quem é o Rei da Glória? Aleluia! E de repente chega aquele Jesus Cristo entrando pela porta do céu e sendo glorificado. É por isso que ele disse, quando aquela mulher, Maria Madalena, iria tocá-lo: não me toque, porque ainda não fui glorificado. Aleluia. No livro de João, 1 João 3, 8, 10, que fala de princípio, de pecado, que fala de filhos que é de Deus e filhos que é do diabo. 1 João 3, 8, 10 diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Por isso o Filho de Deus manifestou para desfazer as obras de Satanás. E o que é nascido de Deus, ele não comete pecado. Aleluia! Aí que nos pega com grande temor. A palavra está dizendo que nós não podemos cometer o pecado, porque o que comete pecado é filho do diabo, porque ele pega desde o princípio. Então Deus criou Lúcifer. Todo princípio é o início. E a palavra fala que ele, ainda sendo um ser belo e perfeito, ele já estava pecando. Porque a palavra no livro de Isaías, lembra bem, capítulo 12: e tu que dizia em teu coração: eu subirei ao céu,
Acima da existência de Deus, eu falei, meu trono serei semelhante ao Altíssimo. Ali ele já estava errando, ele estava já no seu coração planejando uma rebelião lá no céu, ele já estava pecando, e é por isso que a palavra fala que ele pecou desde o princípio. E esse é o alerta que Deus nos deixa, para fugirmos da aparência do mal, sujeitar-vos a Deus, sujeitar-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Porque ele tentou uma brecha em Jó. Jó não dava, ele fugiu. E é o que a palavra nos ensina, para que nós possamos fugir das brechas, para que o inimigo possa fugir de nós. Porque ele encontra a porta aberta, ele entra. No livro de Romanos 10:11, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, se eu creio em Cristo, não serei confundido, serei reconhecido. Se você está em Cristo, você crê em Cristo, você não é confundido. Porque quando olhar para você, vai ver uma aparência diferente, uma aparência de Cristo. E Deus também te reconhecerá, porque Ele sabe que você é dele, você é marcado, foi selado pelo Espírito Santo. É por isso que em João 4:42, aquela mulher samaritana, quando ela disse, já não é pelo dito que nós cremos, porque mesmo temos ouvido, sabemos que este é verdadeiramente Cristo Salvador do mundo. Porque Jesus disse para ela, se verdadeiramente conhecesse o dom de Deus, e quem fala contigo, tu que pedirias águas. Aí aquela mulher, após ele dizer dos maridos que ela teve, diz, verdadeiramente és profeta, veio o conhecimento, ela foi levando dito para a sua cidade, que aquele é o Cristo esperado, o prometido, o ungido, o Salvador do mundo. Então, a palavra fala, não será confundido, será reconhecido. Então, aquele que está em Cristo Jesus, há uma grande diferença ao brilho do Espírito Santo, ao brilho, porque quando Jesus ele chegou a ser batizado ali, quando ele estava caminhando, eu imagino que já veio ali já sentindo, João já conhecendo, eles fizeram primo. Aquele povo, quando viu Jesus se aproximar, por ele ser Deus dentro do homem, uma sensação diferente ali com certeza aconteceu. Porque ali não estava chegando simplesmente o homem, Deus dentro do homem. Deus que faz até o monte Horebe estremecer, balançar como a gelatina, porque o teu poder nada suporta. Porque quando Deus se manifestou, a palavra fala que o monte balançava. Então Jesus, onde ele passava, ele era conhecido. Pedro, onde ele passava, ele era conhecido. Fala como ele, anda como ele, assim como você. Nós que estamos em Cristo Jesus, quando olhamos para nós, o mundo tem que nos conhecer e ver verdadeiramente. Ali vai uma serva, vai uma cristã, vai um cristão, um servo do Senhor. Em Hebreus 1:6, e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, dizem todos os anjos o adorem. Então o primogênito é quem? Aquele que veio. O que é primogênito? Aquele que é primeiro. Jesus, ele foi o primogênito, o primeiro, a qual João 3,16 diz que ele amou o mundo, que deu o seu único filho, unigênito, único, primogênito, primeiro. E quando Jesus disse, eu sou o Filho de Deus, para muitos era blasfêmia, porque não se podia se manifestar, dizer o Filho de Deus, porque era uma blasfêmia muito grande, porque era criatura. Mas Jesus, ele veio para comprar, para nos tornarmos filhos de Deus, assim como ele é. Porque o dia que Jesus foi batizado, Deus diz, este é meu filho amado, a qual me compraz, a qual tenho prazer. E a partir do momento que eu e você entregamos a vida para Jesus, descemos as águas e fazemos a vontade dele, porque Deus nos observa na hora que nós estamos no trabalho, na rua, em casa, e vai
este é meu filho amado, a qual eu tenho prazer. Isso que Deus espera de mim e de você. E para concluir, em Filipenses 2,10, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Todo joelho vai se dobrar diante dele, diante do Todo-Poderoso, que hoje ele é advogado, mas ainda aquele dia ele vai ser juiz. A qual todo joelho, sem escapar, no céu, anjos, na terra, eu e você, e debaixo da terra. Quem é? Que vai se dobrar. Se ele sai debaixo da água, a água está fora, está por cima da terra, porque é uma terra debaixo da água. O que tudo indica que a palavra, se a gente for olhar na palavra, o inferno está nas profundezas. Porque a palavra fala debaixo da terra, e a palavra fala, e a palavra de Deus, ela nos diz que todo joelho se dobrará. Satanás, todos os demônios, irá reconhecer que Jesus é Deus, o Todo-Poderoso. Todo joelho vai dobrar-se diante dele, sem sobrar um, reconhecendo que ele é Senhor. Muitas das vezes nós, na nossa impaciência, talvez o nosso agir seria naquele momento da rebelião, é agora. Mas Deus ele espera, porque Deus ele não se gloria na violência. Deus ele se gloria em mim e você, pisando na cabeça da serpente. Porque Deus ele não é covarde, ele não vai usar o seu poder para destruir Satanás. Ele vai usar eu e você, através da nossa perseverança. Satanás ele vai perdendo as forças, porque Satanás ele se alimenta com o nosso pecado. Porque cada vez que nós pecamos, ele se alimenta. É quando, aleluia, a palavra fala que com o pecado sobe as narinas de Deus e Deus se entristece. O pecado também chega na narina de Satanás. É como se ele respirasse. Quando aqueles homens faziam sacrifício, cordeiro, animal, pombo, pulo, e Deus recebia aquela fumaça suave em suas narinas, assim também o pecado é um sacrifício que chega às narinas de Satanás. Eu posso imaginar ele respirando e recebendo, porque ele se fortalece no meu pecado, no teu pecado, no meu erro e no teu erro. Ele vai se fortalecendo a cada dia, mas a partir do momento que nós fugimos da brecha, ele não damos brecha, ele vai se enfraquecendo, ele vai fugindo, ele vai perdendo as forças. Se o mundo se voltasse para Deus, o diabo não ia ter graça, nada para ele. Porque ele se fortalece no pecado do homem e da mulher. Porque em Jó ele se enfraqueceu. A palavra fala que houve um fim nele. No momento que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, Satanás perdeu as forças e voltou para onde ele estava. E Jó foi exaltado. Então, esta palavra que eu deixo para todos nós, a palavra é para mim, para você. Começa para mim primeiro, porque sou falho, pecador, errante, né? Todos nós erramos a todo momento. A palavra fala: não pecais, mas estamos em corpo de carne. Mas filhinhos, não pequeis, mas se pecar, para com o Pai é um advogado, que é Jesus Cristo, né? A palavra nos diz: Deus ele corrige, aleluia, ele nos ensina, ele nos doutrina, não que nos dá motivo para pecar, mas está dizendo, aquele pecado, às vezes nós pecamos porque ele sabe que nós estamos um pouco pecaminoso. Não é para pecar, fugir da brecha, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas a partir do momento que pecamos e reconhecer que o Senhor, ele pagou o preço na cruz e arrependemos, pedimos perdão, ele é fiel para nos perdoar. Menos o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Aí não tem jeito mais, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então esta é a palavra que deixo aos nossos corações, que Deus ele mandou Jesus Cristo para resgatar o mundo, a humanidade, para que não há alma se perca, mais que seja salva, para que não há alma pereça. Então ele veio comprar
e resgatar. Este é o Jesus Cristo que nós conhecemos. Este é o Jesus Cristo que nós servimos. Este é o Jesus Cristo que nos comprou com um alto preço. Então vamos pregar a verdade. Vamos pregar que Jesus é o Salvador. Vamos falar que existe o inferno. Vamos falar que você está errado. Vamos falar que você não pode agir assim. Porque temos que pregar a verdade. Porque não podemos ser covardes. Porque naquele dia seremos cobrados. Deus ele não vai cobrar nem só das missionárias. Deus não vai cobrar nem só dos diáconos, diaconisas. Deus não vai cobrar não só dos pastores. Deus não vai cobrar nem só de todos, irmãos e irmãs, mas em todos em gerais. Porque a palavra é para mim e para você pregar. Porque os anjos já tentou pregar, mas ele entregou para mim. E temos que pregar a palavra do Senhor. Que Jesus, ele está voltando. Que este mundo de podridão que eles estão querendo ensinar e colocar, vai cair por terra. Pastor Luciano vai dar um ensinamento terça-feira sobre a escolha, decisões. Não que ele vai entrar em política, né? Mas vai pregar aquilo que a palavra fala, ensinar sobre decisões certas e erradas. Olha para você ver, não fugir da palavra que faz parte aqui. Será que vocês, eu quero que vocês também perceberam isso. Essa política está sendo uma política mais diferente. Nós podemos ver uma carga espiritual forte no ar. Está tendo uma batalha, uma guerra, uma fortaleza, as trevas contra a luz. Uma treva muito grande querendo vencer a luz. Porque se as trevas vencer, vai, implantar muitas coisas. Mas nada está fora que Deus deixou escrito, da permissão dele. Mas há a nossa escolha, Assim vai ser ensinado terça-feira. A escolha. Deus ele estava para governar. E o povo quis um rei. Quer? Toma Saul. Então, que nós viemos orar pela nação, nós vemos trevas e luz, não trazendo política para o altar. Nós vemos um que busca Satanás e um que busca Deus. Pode ter falha, pode não ser cristão perfeito, eu não sei como nós, mas nós estamos vendo os dois lados. Eu só estou dizendo que nós estamos vendo os dois lados ali. Então vamos orar pela nossa nação, pelos nossos filhos. Nós conhecemos a palavra, nós podemos errar se quiser. Se Jesus não arrebatar a igreja, o que será dos filhos de Tiago, da Manu, da Bela, de cada criança? Se essa nação, o mundo, trazer uma pregação diferente, o que será? Nós conhecemos, erramos se quiser, mas eles vão entrar no mundo que vai aprender aquilo que está no momento. Mas eu creio que Deus tem tudo preparado e nada vai sair das mãos dele. Amém? Aplaude ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.